Você está ouvindo o Pod PLI. Olá, ouvintes do nosso Podplay. Estamos aqui iniciando a nossa segunda temporada com mais um bate-papo sobre as pesquisas desenvolvidas no âmbito do nosso programa de pós-graduação em Letras. Estamos aqui hoje com a professora Célia Leixo, do Departamento de Letras Modernas, da UEM, e também doutoranda do programa de pós-graduação em Letras. Professora Célia, seja muito bem-vinda ao nosso Podplay. Boa tarde, Josi. Boa tarde, ouvintes. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar um pouquinho da minha pesquisa como doutoranda do PLI. Nós quem agradecemos a sua presença e temos certeza de que a sua contribuição será extremamente importante para o nosso programa e para o nosso Podplay. A temática de hoje é sobre avaliação. Bom, todos nós tememos essa palavra avaliação, porque nós somos avaliados diariamente e no contexto da educação não tem como não falar em avaliação. Então essa é a temática da pesquisa da professora Célia, a avaliação. Bom, professora Célia, considerando o tópico, o foco da sua pesquisa, por que você decidiu então investigar sobre avaliação? Bem, esse trabalho tem motivações de diversas naturezas, Primeiramente, trata-se de um interesse pessoal pela minha atuação como docente de língua inglesa. Eu comecei atuando em Instituto de Idiomas e, naquele contexto, o processo avaliativo era basicamente feito através de testes orais e escritos. E esses testes eram padronizados, então não havia uma adaptação conforme o contexto ou conforme o perfil dos alunos. Isso já me inquietava bastante. Então, essa foi uma das motivações. Ainda naquele tempo, naquele contexto, eu tive a oportunidade de atuar como examinadora oral de alguns dos exames de Cambridge, dos exames que faziam parte do main suite daquela universidade, e aquele foi um contato com uma perspectiva diferente de testes em língua inglesa, o que também contribuiu pelo meu interesse pela avaliação. Mais tarde, atuando no contexto acadêmico, a atuação no contexto do curso de letras também contribuiu para o meu interesse pela avaliação, principalmente pela formação do docente ou do futuro docente em língua inglesa para avaliação. Também nesse contexto, no contexto do curso de letras, eu tive a oportunidade de atuar em um projeto de extensão, no projeto de extensão Proficiência em Língua Inglesa, que oferta, eu não estou no projeto nesse momento, mas o projeto está ativo, um projeto que oferta testes de proficiência leitora em língua inglesa. Então, esse foi uma oportunidade de trabalhar com avaliação em uma escala maior, o que também contribuiu para o meu interesse, Então, esse interesse pela avaliação só foi aumentando com o passar do tempo. Então, essas são motivações pessoais. Mas, além delas, é claro que tem a relevância do trabalho, a relevância da avaliação no processo de ensino e aprendizagem. Se a gente pensar nos teóricos que estudam a avaliação, teóricos, nomes como Lucchesi, por exemplo, que é um nome de bastante destaque no campo da avaliação, ele menciona em uma publicação de 2019, por exemplo, que aprender a avaliar é um dos grandes desafios que os professores enfrentam no século XXI. Então, é um desafio que nós enfrentamos. Ou uma publicação também de outras duas autoras de destaque no campo, Quevedo Camargo e Scaramucci, elas apontam que a oferta de iniciativas de letramento em avaliação em língua inglesa é uma das necessidades a serem supridas por cursos de formação docente inicial. Então, qual é o objetivo de tornar esse professor, esse futuro professor letrado em avaliação? É saber, por que ele está avaliando, o que ele vai avaliar, como ele vai avaliar e como vai interpretar esses resultados obtidos pela avaliação. Então, é uma necessidade dos cursos de avaliação, dos cursos de formação de professores, desculpem. Então,
essa necessidade também me levou, né, atuando em curso de formação, em um curso de formação de professores, essa necessidade também me levou ao interesse por desenvolver um projeto de doutorado e estar desenvolvendo essa tese que tem como título: Professor, vai cair na prova? É um título bastante instigante, né? Avaliação em língua inglesa na formação do docente em letras. Então, é um título que eu fiquei pensando, né? Eu vou colocar alguma coisa meio que de forma a provocar mesmo, né? Eu coloco dois termos lado a lado, dois termos que, primeiramente, causam confusão, né? Essa tomada de avaliação por prova, prova por avaliação, como se fossem sinônimos, e também pela dificuldade que a gente tem, enquanto professores, de escapar da pedagogia, do que a gente chama de pedagogia dos exames. Né? Então, é como se a prova fosse o único instrumento avaliativo que a gente tem aí ao nosso dispor, desconsiderando todos os outros instrumentos avaliativos que nós temos. E um momento, né, de transição forçada que nós tivemos foi a pandemia da Covid-19, né? Então, aquele momento que também, né, ainda continuando falando das motivações que me levaram, né, ao desenvolvimento dessa pesquisa, aquele foi um momento em que a gente teve que sair da sala de aula, ou a gente não pôde entrar na sala de aula, né, melhor dizendo, tendo que usar outros espaços, né, que era o espaço, o ciberespaço, né, como um espaço de sala de aula. Nós nos vimos obrigados a sair da sala de aula e a avaliação teve que sair daquele esquema avaliação igual a prova, ou avaliação como sinônimo de instrumento prova, e tivemos que adaptar a avaliação a outros instrumentos, criando outros instrumentos ou pensando em outros instrumentos, o que foi um momento assim um momento muito desafiador para todos nós professores, né? Então, eu acho que essas são as motivações que me levaram, né, a essa pesquisa. Então, diante da necessidade de recorrer a diferentes instrumentos de avaliação, que nós nos vimos diante dessa necessidade de instrumentos que se adequassem àquele meio virtual, porque a prova, né, como que a gente ia fazer uma prova naquele meio virtual? Né? Então, eu acho que essas foram as principais motivações, né? Talvez você conseguisse listar algumas outras. Sim, sim. E aí você menciona, Célia, do seu contexto de atuação, né? Que é no curso de letras, com alunos em formação docente inicial. E claro que falar em avaliação, a gente pensa não só na formação dos nossos alunos, mas também na nossa própria atuação. Como eu estou avaliando, né, esses nossos alunos. E a sua pesquisa, ela tem como foco a formação docente inicial, a continuada, qual é, né, mediante essas suas justificativas, o seu foco de pesquisa? Isso é a formação docente inicial. Né, o foco principal é a formação docente inicial. Então, assim, se a gente for pensar no objetivo geral dessa pesquisa, né, é a investigação das experiências, conceitos e atitudes sobre avaliação no contexto de um curso de letras de uma universidade pública norte-paranaense. Então, esse é o foco principal. Dentro desse foco principal, eu investigo três outras vertentes, né? Então, primeiramente, quais são as representações construídas tanto pelos docentes quanto pelos discentes acerca da avaliação no curso de letras? Então, como os professores avaliam, né? Quais as representações dos professores sobre a forma como eles avaliam e dos alunos sobre como eles são avaliados? Eu investigo também as representações desses dois grupos de participantes acerca da avaliação para formação docente. Então, como é o ensino da avaliação para formação como base de conhecimento e como os alunos percebem essa aprendizagem da avaliação como base de conhecimento para a futura atuação docente de língua inglesa. E eu investigo também como a avaliação está representada nos documentos que regem esse contexto.
né? Então, são três pontos principais que eu investigo. Sim, é importante, né, como você acabou de dizer, né, que a avaliação, ela faz parte, né, desse processo de ensino também e de aprendizagem. Então, a avaliação também deve permear toda a formação docente inicial e continuada, né, e também faz parte dessa temática da aprendizagem docente, porque a gente percebe que, às vezes, a avaliação ela fica marginalizada, dependendo, né, de outras temáticas que são mais recorrentes quando se trata de formação de professores, e eu vejo como professora que às vezes ainda é pouco espaço nos cursos de formação, não só nos cursos de letras, mas nos cursos de licenciatura de um modo geral, e não só nos de licenciatura, que eu vejo que ainda é pior, né, a formação do professor sobre a avaliação. Né? Então, e aí surge essa dúvida, como é que eu avalio o meu aluno, né? Todas essas questões que você colocou mediante, né, um cenário pandêmico, e aí eu tenho que repensar nesses instrumentos avaliativos, ou seja, aquela minha prova que eu elaborava e imprimia, ela já não existe mais. A supervisão que eu tinha durante, né, a sala de aula, de olhar se o aluno está fazendo a prova sozinho, com consulta, enfim. Então, é uma mudança de paradigma com relação ao processo de avaliar, né? Então, acho que essa temática realmente ela é extremamente importante e com certeza vem aí para preencher uma lacuna que a gente observa que está presente tanto ainda em documentos oficiais, tanto nos PPC dos cursos e também na própria formação, né, dos nossos alunos. E aí, claro, né, que a gente, enquanto professor, a gente sempre se pergunta: como é que eu vou avaliar o meu aluno, né? Como que eu avalio? Quem sou eu para avaliar ou para estabelecer um critério de avaliação, uma nota, enfim. E aí, em volta dessa questão, né, é algo que a gente sempre leva para as nossas discussões. Como que a gente deve avaliar os nossos alunos, né? O que levar em conta quando avaliamos? E aí, Célia, na sua pesquisa, como que você tem, né, trazido essas questões todas para a sua tese? Nossa, são tantas questões que envolvem, né, esse como avaliar. Quem dera a gente tivesse uma fórmula, né? Sim. Mas eu acho que antes de pensar em como avaliar, a gente tem que pensar assim que a avaliação é um processo, né? E é necessário a gente pensar a avaliação como um meio e não como um fim em si mesmo, né? E como assim a avaliação como um meio, né? A avaliação é um meio. Se a gente for pensar numa definição, né? Um meio da gente coletar evidências sobre a aprendizagem do aluno e, com esses dados em mãos, a gente tomar decisões. Então, a avaliação é essa coleta de evidências sobre a aprendizagem. E ela é um elemento integrante do processo de ensino e aprendizagem. Ela não é um elemento que vai estar lá no final desse binômio. Ela forma uma tríade, né? Avaliação, ensino, aprendizagem, não cada elemento com um lugar fixo. Eu posso avaliar no início do processo, eu posso avaliar no meio ou no final, né? Então, a avaliação não tem um lugar fixo nesse processo. Então, ela deve ser planejada também, né? Então, não e quando eu falo em ser planejada, não é ser planejada lá só quando eu vou fazer a avaliação. Então, se eu parto se eu tenho objetivos de aprendizagem para o meu aluno, eu parto, então, desses objetivos de aprendizagem, né, que eu tenho no meu planejamento de ensino, apontando, então, a avaliação vai apontar para mim em que medida o meu aluno está sendo capaz de atingir esses objetivos de aprendizagem. E se ele não está conseguindo atingir esses objetivos, o que eu preciso fazer para ajudá-lo a atingir? Então, eu acho que a avaliação sempre tem que ter um impacto positivo na aprendizagem, porque se ela não tem esse impacto positivo, do que vale? Exatamente. Eu avaliar, né? Então, tanto para o meu trabalho como professor, quanto para o aluno que está aprendendo. Ela tem que ter um impacto positivo. E aí, nessa perspectiva, a gente pode pensar em 3 modalidades de avaliação. Não, né,
os autores que abordam, né, os autores do campo da avaliação, falam em 3 modalidades principais: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Não classificando uma como melhor ou pior que a outra, mas todas elas integram o processo avaliativo. Então, a avaliação diagnóstica é aquela aplicada, a gente pode caracterizá-la, né, sobre vários aspectos. É aquela que a gente utiliza para conhecer os alunos, para verificar conhecimentos prévios antes de eu avançar em conteúdos, ou então para eu identificar dificuldades de aprendizagem dos alunos, para identificar conhecimentos ou habilidades que devem ser retomados antes de avançar em conteúdos, né? Então, são algumas espécie de sondagem também, né, do nosso público, né, dos nossos alunos, né? Então, pode ser no começo, eu posso aplicar esse tipo de avaliação no começo do ano, mas não necessariamente só no começo do ano, antes de abordar um conteúdo, por exemplo, como uma forma de diagnóstico mesmo. Já a avaliação formativa, ela tem por característica determinar se aqueles objetivos de aprendizagem que eu falei agora há pouco, se eles estão sendo atingidos ou não. Então, ela verifica se eu preciso readequar aqueles procedimentos de ensino ou não, ou se está indo, ou se eu posso avançar também, né? Então, ela fornece um feedback tanto para o professor quanto para os alunos, né? Sobre a respeito dos avanços ou dificuldades que esse aluno tem, que esse aprendiz tem. Já a avaliação somativa é aquela que tem mais a função de promover o aluno para uma etapa subsequente da aprendizagem, né? A gente fala que ela classifica os alunos. Então, é aquela avaliação que a gente fala de avaliação final, ou avaliação ao final de uma etapa de aprendizagem. Isso não quer dizer que uma avaliação, uma modalidade seja melhor ou pior que a outra. Todas elas fazem parte do processo. E eu acho muito interessante essa questão de falar avaliação é um processo, uma definição ou uma caracterização feita por Batista na tese de doutorado dele em 2022, que ele traz vários adjetivos para avaliação, né? Então, ele coloca assim: a avaliação é um processo. Não, então, estamos de acordo com isso. Mas como deve ser esse processo? Ele diz que a avaliação deve ser um processo coerente. Então, coerente com o quê? Né? Coerente com o conteúdo, por exemplo. Os objetivos de ensino, de aprendizagem, né? Com os objetivos que eu tracei, com o conteúdo, com o contexto, né? Então, deve ser coerente. Deve ser variado, porque quanto maior a variedade de instrumentos que eu utilizar, maior a qualidade das informações que eu obtenho a respeito da aprendizagem do meu aluno, né? Então, menor vai ser o risco de injustiça, de uma avaliação injusta, né? Sim. É isso que ele quer dizer com essa variedade. Deve ser descritivo, ou seja, o aluno descritivo porque ele deve ter clareza, né, na forma como essa avaliação é preparada, né? O aluno deve entender como o que a avaliação está pedindo. Esse processo deve ser compartilhado, né? Então, o aluno tem que saber como é a avaliação, né? Não é só na hora que ele vai saber como é. Deve ser adaptável ao grupo ou ao perfil do aluno e deve ser justo. Então, veja, não é só um processo, né? É um processo que deve ser transparente, deve ser compartilhado, né? Então, é um processo que tem várias características. E aí a gente tem alguns recursos pedagógicos que podem ajudar para tornar esse processo justo e transparente, né? Por exemplo, a oferta de feedback, né? O feedback não é só você dar avaliação, corrigir, colocar uma nota em um muito bom, um regular, ou ver se melhora aí. Como é que o aluno vai saber, né, se ele atingiu o objetivo? O que significa 60, 70? Dá um X ali, não está errado. Exato. Né? Então, esse feedback, ele deve ser um feedback descritivo, ou apontando o que pode ser melhorado ali, né? Então, isso ajuda tanto o aluno quanto o professor, né? Então, não é só colocar um risco na questão e pronto, acabou. E para isso, existe uma ferramenta muito interessante, principalmente uma ferramenta utilizada em avaliações de língua, por exemplo, para atividades de produção oral e escrita, que é o uso das rubricas. Né? Então, se a gente
pegar uma definição bem genérica assim, das rubricas. O que seriam essas rubricas, né? Assim, é uma ferramenta geralmente feita em forma de tabelas, onde eu coloco o que está sendo avaliado ali, né? Então, não eu, professor, eu posso preparar isso com o meu aluno, por exemplo, né? Então, é uma avaliação oral. Que aspectos da oralidade estão sendo avaliados, né? Então, isso colocado na tabela e o que dentro da oralidade está sendo avaliado. Então, a rubrica deixa claro para o aluno e para o professor. Então, facilita na hora de corrigir e facilita para o aluno entender onde ele errou e onde ele acertou, onde ele está... E também isenta, né, a questão da subjetividade do professor dizer, né, o aluno, fulano tirou uma nota maior, né, e eu tirei uma nota menor, mas por quê? Será que o professor gosta mais de mim, né, ou gosta menos? Enfim, essas rubricas, né, são critérios mesmo para os alunos tratarem, né? Principalmente em atividades de produção oral e escrita, né, onde o aluno pode desconfiar mesmo dessa subjetividade se os critérios não forem claros. Exato. Dá margem para questionamento. Evita essa margem, né? Então, são algumas ferramentas. A gente não tem uma fórmula, mas a gente tem recursos que nos ajudam. Sim, sim. Sim, é claro que nós estamos aqui falando, né, dessas concepções ou modalidades de avaliação. E sabemos que há uma certa tendência, não digo tendência, mas nas práticas docentes nós fomos educados a fazer parte de um processo de avaliação mais somativo, né? Ou seja, mais de você pontuar uma atividade no final de um bimestre, de final de um ano letivo. Então, esse processo de avaliação formativa, embora ele não seja tão novo assim, né? Eu me lembro que quando eu lecionava em um contexto em 1999, nós já discutíamos o processo de avaliação formativa, mas a gente percebe que há muito foco ainda na avaliação somativa, né? Eu acho que ainda há um grande caminho que a gente deve percorrer e, claro, que considerando isso que a Célia trouxe, né, de feedback, de rubricas, isso envolve um investimento de tempo do professor, né, em pensar nesses instrumentos de avaliação, não só numa avaliação somativa, mas formativa, diagnóstica, e como é que quais são os critérios que eu vou utilizar para avaliar. Então, a avaliação também, né, ela passa a ser tão complexa quanto o processo de ensinar e de aprender e requer, sim, um investimento de tempo do professor para pensar em todo esse processo. E, além do mais, a gente também tem que pensar nos diversos desafios que nós temos hoje em avaliar os nossos alunos, né? Então, mesmo considerando essas modalidades de ensino, a gente não pode se esquecer que, como, né, Célia, você falou, nesse cenário de pandemia, pós-pandemia, em que nós tivemos que repensar esse nosso papel enquanto professores e muito mais como é que eu vou avaliar o meu aluno. Principalmente hoje também considerando as tecnologias digitais, inteligência artificial, onde os nossos alunos têm acesso a vários recursos que eles podem utilizar em momentos, né, avaliativos. Então, pensando nessas questões todas, Célia, como que você vê, né, esses desafios atuais de avaliação e como que você vê a avaliação sendo realizada, por exemplo, em outros espaços, como você mesmo mencionou, não só esse da sala de aula como um ambiente, né, um espaço físico? Bem, eu acho que você mencionou a questão da pandemia e isso está muito ligado ao uso das tecnologias, né? Então, essa questão do domínio das tecnologias digitais. E eu acredito que esse seja o grande desafio, né? A pandemia deixou isso muito claro, né? Que naquele momento foi um grande desafio, mas ainda continua sendo um desafio para nós professores. O domínio das tecnologias digitais e, nesse campo, agora, né, mais recentemente, a incorporação da inteligência artificial, né? Então, eu acho que é o maior desafio. E a demanda agora é superar, então, essa visão tradicional, né, da sala de aula fechadinha ali como o único espaço onde as coisas ocorrem. Exato. Né, e onde o ensino e a aprendizagem ocorrem e onde a avaliação ocorre.
né? Então, fechada ali em 4 paredes. Então, se a gente tem que superar essa questão, tanto na sala de aula como aquele ambiente fechado, para o ensino, a gente também, e se a avaliação faz parte do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação também tem que sair desse espaço fechado entre 4 paredes, né? Então, pensando, né, vai cair na prova, Uhum. eu acho que a gente tem que sair desses limites Físicos, geográficos, né? a gente tem que pensar em outros espaços para avaliação, né? Então, pensando que a avaliação é um meio e não um fim, a gente tem que pensar na variedade, né? Então, eu sempre enfatizo que eu não falo com isso que a gente vai condenar a prova, né? Prova nunca mais. A gente tem que ter cuidado com isso também. Exatamente. Né? Mas a gente tem que pensar nessa variedade, relembrando lá da definição de Batista, que a gente tem que ter uma variedade de instrumentos para ter maior qualidade de informações, e aí nesses outros meios surgem a todo momento com essa questão das tecnologias, né? Então, por exemplo, a escrita colaborativa, utilizando o Google Docs, que não é nada, né, não é nenhum bicho de 7 cabeças, murais digitais, infográficos e mapas mentais, construção de websites, né? São algumas possibilidades que a gente tem dentro do meio digital. Lógico que eu também não vivo no... Né, eu brinco com isso na minha tese, né? Eu não vivo no fantástico mundo de Bob, né? Onde a gente imagina uma coisa e a coisa acontece, como se todos tivessem acesso à tecnologia. Mas eu acho que é pensar em outras possibilidades que não um único instrumento, em um único momento, como a forma de avaliar os alunos. Né? Então, eu acho que é sair dessa questão, assim, de avaliação igual prova. E só em um único momento, né? Eu acho que é por aí. E aí, claro, né, você menciona algo que é importante, que é a questão não só de condições para a gente pensar em vários instrumentos, e essas condições também estão relacionadas até à questão de você ter acesso, né? Ter acesso a uma internet, ter acesso a uma tecnologia, enfim. E também uma outra questão que é super importante, que eu vejo, que é o professor ter acesso e ter esse letramento, né? Não só digital, porque se ele não tem um letramento digital, ele também vai ficar limitado em pensar em outras formas, outros instrumentos de avaliar o aluno. E, consequentemente, se ele não tem acesso também a essas discussões sobre essas modalidades de avaliação, ele também vai ficar, né, com uma lacuna nesse letramento em avaliação. Então, eu acho que da mesma forma que é importante a gente pensar em como eu vou avaliar o meu aluno, é também eu pensar na minha própria formação, né? Então, eu acho que não tem como a gente avançar nessa forma de repensar o modo de avaliar, se eu também não repenso a minha própria prática, né? Como é que eu estou embasada teoricamente, né, com relação a essas concepções de avaliação. E aí, como a sua tese trabalha com a formação docente inicial e também, né, permeia um pouco ali da formação continuada, na sua opinião, assim, o que seria importante para os professores que estão tanto em formação docente inicial e continuada ter de formação, ou ter conhecimento sobre avaliação? Eu acho assim que aprender a avaliar, né, é uma necessidade, né? Então, assim, porque se a gente não aprende a avaliar, a gente vai continuar reproduzindo as formas tradicionais de avaliação. Então, eu passo por um curso de formação, seja na área das letras ou matemática, ou qualquer curso de formação docente. Se eu não aprendo a avaliar, eu vou reproduzir tanto as formas de avaliação que eu vivenciei na minha formação escolar básica, quanto na formação dentro da universidade. Né? Então, para que isso não aconteça, né, a gente tem que ter essa formação, tem que aprender a avaliar também, não é só aprender a ensinar. A gente foca muito em aprender a ensinar, esquecendo do avaliar como conteúdo também. Então, assim, os autores, né, do campo da avaliação falam sobre isso, né? Falam sobre essa questão, né, de alguns questionamentos que podem guiar tanto a prática docente
na hora de avaliar, quanto à formação do docente, né? Então, assim, eu acredito que os mesmos questionamentos que guiam a prática docente devem são questionamentos básicos que devem guiar a formação do docente, né? Então, é o mínimo que deve guiar a formação do docente, né? Então, autores como Amaral, Furtoso, Saito, são autores que colocam questionamentos que eu já mencionei um pouquinho antes, né, a respeito de saber o que avaliar, saber quando avaliar, para que avaliar, como avaliar. São questões que não é só chegar e falar assim, eu vou preparar uma prova, a prova vai ter 10 questões, cada questão vai valer 1, e aí acertou, tá certo, errou, tá errado, e pronto. Né? Então, assim, não é isso. Né? Então, quando a gente fala em o que avaliar, que dados são relevantes? Né? Então, são relevantes. Como assim relevantes de acordo com vozes da minha cabeça? Não, né? São relevantes de acordo com o que eu planejei lá no planejamento de ensino. Não pode ser um critério subjetivo, né? Subjetivo. E isso daí, esses dados, que a gente chama de dados relevantes, eles têm que ser coerentes. Tem que haver coerência entre o que está sendo avaliado e o que foi ensinado. Né? E o que foi ensinado de acordo com o que está nos documentos também. Né? Então, tem que haver coerência entre todos esses dados. Ou então, o quando e para que eu vou avaliar. Né? Então, qual é o momento certo para a avaliação? Né? Ou então, qual é o propósito dessa avaliação? Tira uma folhinha aí que eu vou... É castigo? Né? Avaliação surpresa, quem nunca, né? Passou por isso. Ou então, qual é a função da atividade? Com qual função, né, da avaliação essa atividade está relacionada? Eu quero ter um diagnóstico? Né? Eu quero saber se eu vou ter que mudar alguma coisa aqui nos meus procedimentos de ensino? Ou é uma avaliação final para eu, né, conforme consta nos critérios de avaliação da disciplina? Né? Qual é o propósito? Para que eu estou avaliando? Ou esse como avaliar, né, com relação à adequação dos instrumentos. Esse instrumento que eu estou usando, ele é adequado ao que eu preciso avaliar? Então, são questões que a gente tem que ensinar o aluno, né, o aluno em formação. Não é assim, ele faz um trabalho sobre, sem criar critérios, sem ensinar o aluno a elaborar critérios, sem ensinar o aluno a criar os comandos dessa atividade, né? Então, assim, não há como você pensar nessas questões sem ensiná-las, né? Então, acho que isso é o mínimo, né, que tem que fazer parte da formação do docente. Então, se a avaliação é parte do processo de ensino e aprendizagem, não há como ela ser pensada fora desse processo, né? Então, os critérios de avaliação têm que ser ensinados, né, têm que ser ensinados, e a gente tem que ensinar que eles têm que estar em consonância com objetivos de ensino. Então, né, é mais ou menos por aí que eu penso, né? Que essas coisas têm que estar todas alinhadas dentro do planejamento da avaliação, que tem que estar dentro do planejamento de ensino. Então, a gente observa que, né, é um processo complexo, né, assim como o processo de ensinar e o processo de aprender. E, como a gente já disse aqui, pesquisar sobre avaliação é um desafio, né? Sempre foi um desafio para nós, professores, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande para nós, professores, avaliar os nossos alunos. E, claro, que nós temos que desmistificar também essa ideia de que a avaliação sempre está relacionada a uma punição, né? Ou que, se não prestar atenção na aula, né, eu vou, então, te ferrar na prova. Então, acho que a gente tem que superar, né, essas questões todas e mudar mesmo esse paradigma, né? Então, o que é avaliar hoje, pensando num cenário pós-pandemia, com, né, o avanço das tecnologias digitais, pensando que os nossos alunos hoje têm acesso a muitas coisas, né, que antes nós não tínhamos, porque nós ficávamos mesmo limitados a um espaço físico de sala de aula. Então, é um grande desafio, por isso que
É importante, né? Não só a gente repensar o currículo dos nossos cursos de formação, mas também investir na nossa própria formação docente continuada, né? E aí o trabalho da professora Célia vem, né, com certeza para suprir essa lacuna, ou não sei se suprir, mas para trazer reflexões a respeito, né, do lugar, do espaço da avaliação e como essa avaliação é pensada por alunos, né, e docentes de um curso, por exemplo, de licenciatura. E com certeza a Célia está, né, no trabalho final, já está encaminhando, né, a sua tese para os finalmente, né, que estará disponível a partir de 2025, esperamos, né, Célia, com a sua defesa, para que todos tenham acesso a essa literatura especializada e essa discussão toda que a Célia traz. E claro que, pensando no trabalho da tese, né, a gente tem que pensar também nas contribuições. Então, você, né, mencionou aqui todas essas concepções de avaliação, esses instrumentos, a importância do feedback, da rubrica, enfim, são várias as questões, né, que você está discutindo na tese. E aí, para a gente finalizar o nosso bate-papo, porque é um assunto que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, mas a gente precisa deixar também um gostinho de quero mais para as pessoas depois lerem a sua tese, né? Então, Célia, qual seria, assim, as contribuições da sua pesquisa, tanto para a formação docente inicial e continuada, e como você vê, por exemplo, os desdobramentos pós-tese, pós-defesa, né? Pensando no seu contexto de atuação, qual seria, então, a sua retribuição mesmo, né? Para esse contexto, para os participantes da pesquisa e para a sociedade, porque é uma pesquisa que não pode simplesmente, né, ficar engavetada. A gente precisa fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse trabalho e que essa discussão faça parte da formação desses professores, seja do ensino superior, da educação básica. Então, como você vê essas possíveis contribuições e desdobramentos aí da sua tese? Bem, eu acredito e espero que a pesquisa já tenha contribuído um pouquinho com o universo dos participantes da pesquisa, né, do estudo, porque ao participarem, respondendo, né, o questionário, o grupo de alunos respondendo questionários, o grupo de professores participando de grupos focais, que foram essas as formas de geração de dados, uma reflexão sobre a avaliação foi promovida ali, né, nesses dois grupos de participantes. Então, ali já acho que uma reflexão já foi iniciada. E aí, ao término do trabalho, né, o que eu espero é que o trabalho em si, né, fomente essa questão, essa discussão da avaliação como elemento integrante do processo de ensino e aprendizagem, desmistificando, né, contribuindo para desmistificar essa ideia da avaliação como sinônimo de prova, né, que é uma questão assim, bastante importante, né, enfatizo novamente que não quero dizer que a gente deva abolir a prova dos nossos registros, né, do nosso rol de instrumentos de avaliação, porque é sim um instrumento muito eficaz. No contexto que eu estou investigando, né, eu também espero contribuir, quem dera, né, com uma disciplina que aborde a avaliação especificamente, mas acho que isso seria bastante utópico, né, pensa em introduzir uma disciplina específica sobre avaliação, talvez fosse muito utópico, mas ao menos com um curso de extensão, ou então com workshops que promovam tanto a discussão da avaliação de uma forma mais prática, tanto a discussão como questões práticas mesmo sobre a avaliação, né? Eu acho que isso é muito importante, sair das questões teóricas ou desse âmbito das questões teóricas para a questão prática mesmo, para a lida com a avaliação, né? Para que isso possa... para que a gente possa disseminar práticas avaliativas, né, de fato. E aí, ao término, né, do trabalho, né, defesa concluída e tudo mais, ou antes da defesa, né, eu pretendo retornar esses dados aos participantes, né, para dar voz a esses participantes, né, da pesquisa,
né, que eu acho isso muito importante. E, claro, que dentro da comunidade dos pesquisadores do campo da avaliação, é a questão da publicação de artigos, participação em eventos, né? E como falei, né, de forma mais prática, é com essa questão mesmo de workshops e cursos de extensão. Eu espero conseguir atingir de forma mais ampla tanto a comunidade externa, né, para promover a formação continuada também, né? Não só dentro do contexto que eu investigo, mas também fora, promovendo a formação continuada de professores de língua inglesa, né, no campo da avaliação. Eu espero conseguir fazer tudo isso. Com certeza. E estaremos, né, ansiosas pela conclusão aí do seu trabalho, para que possamos ter acesso, né, à leitura desses textos, que com certeza serão bastante importantes para a nossa formação, né, que serão oriundos aí da sua pesquisa. E claro que também esses cursos, essas oficinas, é uma possibilidade da gente dialogar, né, com a comunidade externa, não só pensando no contexto da universidade ou para o próprio curso de letras, né, especificamente para a área de língua inglesa, mas que a gente possa, né, com a sua tese, contribuir também com a formação de professores de um modo geral, para que eles possam, né, repensar, rever o espaço que a avaliação ocupa em suas práticas. Então, estamos finalizando aqui o nosso bate-papo com a professora Célia Leixo, que é professora do Departamento de Letras Modernas da Universidade Estadual de Maringá e também doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras. Professora Célia, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso Podplay e será sempre muito bem-vinda quando finalizar a sua tese. Esperamos, né, retornar aqui com mais um bate-papo sobre avaliação. Então, gostaria de agradecer e fica aí, então, o espaço para sua mensagem final aos nossos ouvintes. Eu que agradeço, professora Josi, e espero muito em breve concluir o meu estudo e aceito o convite para uma próxima oportunidade. Então, obrigada. Convite aceito, então fiquem ligados aí às nossas plataformas, aos nossos episódios, e agradecemos aqui mais uma vez a participação de todos vocês. Até a próxima. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro de tudo do PLE.